Você já se sentiu cansado e pensou o que fazer, como melhorar, como buscar ajuda? Esse vídeo é para você. Eu estou recebendo a Vanessa Marsden, que é psiquiatra, e o Marcelo Gobo Júnior, que é médico de família e comunidade. A adolescência é um momento crucial, né? É também ali uma nova fase da vida, que vem uma rebeldia, que vem a vontade de ser independente, mesmo não sendo a hora. Como é esse início dessa nova fase da vida que é a adolescência? Ela é complicada de diversas maneiras. Ela é complicada porque as definições de adolescência mudam de acordo com o seu referencial, a sociedade, o campo que está estudando. Não tem um fim necessariamente, é um período que a gente consegue entender que existe uma consciência desse sujeito. Talvez seja um bom jeito de você pensar a adolescência. E algumas pessoas vão levar mais do que os 20 anos para poder construir isso, ou outras pessoas vão levar menos, né? Vai depender muito do que é o seu contexto de vida, a pressão que você sofre para isso, né? A gente vê hoje esse processo de dilatação dessas fases da vida, eles acontecem. O adolescente, ele é uma pessoa completa, assim como a criança, né? Não é meia pessoa, o adolescente não é meia pessoa, só que ele tem uma autonomia que não é plena. Ele não tem uma autonomia financeira, ele não tem uma autonomia de decisão, o cérebro do adolescente não está pronto, o córtex pré-frontal dele não está amadurecido, ele não consegue tomar decisões, a noção de tempo do adolescente não é a mesma noção de tempo de uma pessoa adulta, de causa e consequência não é a mesma, ele tem dificuldade de refrear impulsos, mas ele é uma pessoa completa, né? E que tem essa consciência, que quer testar essa potência, até onde ele pode ir, até onde ele não pode, conhecer esses limites. Boa parte dos conflitos nasce disso, né? Porque a gente vive uma cultura no nosso tempo em que existe essa rigidez do que é a vida ideal, do que é o padrão, do que é o modelo, e o adolescente ele vai testar, vai tentar flexibilizar isso. E isso existe desde que a humanidade é a humanidade, né? Se a gente pegar escritos do Platão lá na Grécia Antiga, 500 a.C., a descrição do adolescente dele parece que é um adolescente de hoje, né? É um fato humano isso. E, diante de tudo isso que o Marcelo trouxe, a gente tem nessa fase da vida, como você já comentou comigo, uma revolução hormonal que afeta de uma forma geral esse adolescente. Com a puberdade, o cérebro vai sofrer grandes transformações, não é? Inclusive a formação do córtex pré-frontal, como o Marcelo mencionou. E as pessoas que têm vulnerabilidade a transtornos mentais, geralmente na adolescência que aparecem os primeiros transtornos, os primeiros sintomas. Então, por exemplo, um rapaz que tenha uma vulnerabilidade genética para esquizofrenia, com a tempestade hormonal e o uso de drogas, e que eu tenho que explicar muito claramente que o uso de maconha, de cocaína na adolescência é muito, muito grave, aumenta significativamente o risco de esquizofrenia. Então, nessa fase, para homens, geralmente o início é por volta de 14 a 20 anos, desse transtorno mais grave, e para mulheres de 25 a 35. Então, os pais estarem alertas a sinais de mudanças abruptas de personalidade, discursos muito incongruentes, são os primeiros sinais desse transtorno. Na adolescência também, com a pressão dos pares que a gente mencionou, a mudança do corpo da mulher, né? A adolescente começa a desenvolver as características sexuais secundárias e as comparações são mais intensas ainda com a pressão social para ter um certo visual. É o fator de risco para o aparecimento dos transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, mesmo depressão, ansiedade, para conformar com esses visuais que são Photoshop, são horas e horas de academia que não aparece na matéria da revista, o sacrifício para aparecer com aquele visual, só que apareceu daquele jeito. E a adolescente acredita nessa fantasia e se cobra por isso. E aí a gente tem uma outra questão, que são as redes sociais, que vão fortalecendo isso aí, aquela busca por identidade, eu quero ser igual a ele, não consigo me ver, e aí as redes sociais, elas têm um peso nesse processo, na opinião de vocês? Na rede social, especialmente essas como o Instagram, Facebook, elas causam uma pressão enorme na idealização da pessoa. Então, a gente tem um ego real, né? Sou eu,
como é que eu sou hoje, como eu me pareço, onde eu estou financeiramente, e um ego idealizado, né? Onde eu quero estar, como eu quero me parecer. E quanto maior a distância desse ego real para um ego ideal, essa distância toda é frustração. Então a gente sempre pede para as pessoas estabelecerem metas que sejam reais e concretas. Então eu preciso perder peso. Não estabelecer que tem que perder 20 quilos em 3 meses. Eu preciso perder 3, aí mais 3, porque tudo isso vai acumular em frustração, estresse e ansiedade. E nas redes, essa vida perfeita, com fotos na Grécia, um corpo perfeito, cheio de filtros no rosto, não é real. E ela acaba aumentando mais a frustração da pessoa com o corpo, com a vida que ela tem, com o trabalho que ela tem, porque na rede social todo mundo tem sucesso, tá bonito, viajando, é CEO de empresa. Isso não é a realidade da maioria das pessoas. E aí vem o uso de medicação, vem o uso, né, para poder ter esse corpo perfeito, que os adolescentes também buscam isso, vem todo esse caos, né, e uma busca por nem sabe-se o quê. Sim, socialmente a gente vive a vida muito numa dualidade de extremos muito grande. Então a gente quer o resultado de um corpo com uma determinada silhueta, um determinado formato, mas isso é construção. E a gente quer isso para agora. Todos nós que estamos expostos a esse tipo de situação, vamos sendo reforçados por isso. A gente pode ter mais sabedoria, estratégia, né, horas de voo para poder lidar com isso, ou menos. E aí vem a nossa vulnerabilidade, né, a noção de realidade que a gente vai construindo, de realidade presumida. Então, para o adolescente, essa fronteira ela é muito, muito, muito delicada. Então, a fala de que alguém, se a gente for pensar, 1 ano na vida de uma pessoa adulta muda pouco. 1 ano na vida de um adolescente é um universo que ele vai atravessar. Então, passar aos 13 anos com determinados discursos, com determinados reforços no ambiente, é totalmente diferente você ser exposto a isso aos 30. Em que você vai ter outros recursos para poder lidar com essas situações, que sua vida é menos mutável, é menos radical, é o tipo de diferença que você vai ter que atravessar. E a rede social, ela é um catalisador. Ela não é exatamente uma vilã, ela acelera esse processo, coloca a lupa em cima disso. E a gente pode usar isso da maneira como a gente quiser, de uma maneira que seja construtiva ou de uma maneira que seja destrutiva. Nessa questão que o Marcelo trouxe também da aceleração, a gente tem muitas pessoas, muitos pacientes que procuram achando que tem déficit de atenção e hiperatividade por causa da distraibilidade causada por essa aceleração. Então, antes a gente assistia uma novela que corria uma história em 8 meses até finalizar. Aí começaram as séries, né? Toda semana um capítulo. E aí começou o streaming. Então, agora eu consigo assistir minha série toda em 10 horas. E aí, esse encurtamento da atenção, ele vem progressivo. Aí a série já não prende minha atenção. Eu tenho que assistir um vídeo de uma rede social de 20 minutos. Aí esse vídeo já está muito longo. Eu vou assistir um vídeo de 1 minuto e às vezes nem termino o vídeo e já está passando para o próximo. Então essa aceleração psíquica, ela se reflete em outras partes. Então não consegue mais ler um livro, não consegue prestar atenção. Ou então está trabalhando, está piscando o chat interno da empresa, recebendo e-mail, WhatsApp piscando, o telefone tocando, e tem uma distribuição da capacidade de atenção. E a gente procura, as pessoas procuram a nosso trabalho, falando, olha, eu tenho uma doença, eu preciso tomar um medicamento para esse transtorno, que não é, na verdade, um transtorno, é mesmo essa distribuição da atenção. E a atenção tem que ser focada, a memória depende de uma atenção focada para ser feita. E quanto mais distraídos, quanto mais acelerados nós estamos, não vai acontecer a apreensão da memória, né, as sinapses que precisam. E as pessoas se medicando cada vez mais para transtornos que não têm. Está gostando do nosso vídeo? Então siga a nossa página aqui no YouTube e acompanhe todos os conteúdos sobre saúde e bem-estar. Curta, compartilhe e siga a nossa página, porque afinal de contas a sua participação é fundamental para a gente aqui no nosso canal. E nesse avançar pela vida, em tudo que o mundo traz, principalmente nesses tempos modernos, e aquilo que vocês nos aconselham, que não é fácil, do autoconhecimento, de saber o que a gente pensa, de escutar, de sentir, aí quando a gente se depara com tudo que somos e tudo que estamos vivendo, vem uma pergunta:
Quando fazer terapia? E as pessoas estão preparadas para isso, até para cuidar da sua saúde mental? Em caso de transtornos mentais diagnosticados, depressão, ansiedade ou outros, a terapia está imediatamente indicada, sempre em acompanhamento, em trabalho multidisciplinar, com a psiquiatria, com o nutricionista, preparador físico. A psiquiatria é multidisciplinar por definição. No caso de pessoas que não têm um diagnóstico de transtorno, aquele momento que ela acha que precisa de um conhecimento melhor sobre si mesma, para lidar com um chefe difícil, um problema no relacionamento, dificuldade com os filhos. A terapia ela ajuda pessoas também que não estão doentes. Ela serve para ajudar com as dificuldades, com as frustrações da vida. E uma das grandes indicações de terapia é fazer terapia para lidar com a pessoa que precisaria de terapia. Mônica, eu gosto muito da psicologia positiva, né? A gente tem um dado, por exemplo, que 65% dos pacientes que cuidam de algum transtorno fazendo psicoterapia não vão ter um resultado com isso em relação à sua queixa, né? Então, o que acontece nesse outro universo que tem potencial de melhora, mas que não é cuidar da queixa, né? Onde está aquele cuidado relacionado com aquilo que é a nossa virtude, com aquilo que é o nosso potencial, aquilo que trabalha a gente para que é a nossa identificação de uma vida plena. A psicologia positiva se ocupa disso. E os estilos de vida ao longo da história da humanidade sempre estiveram muito próximos de alguns cuidados de espiritualidade, não necessariamente ligados à religião, mas que com o século XX acabou sendo apagado, né? Até como um movimento de resistência a alguns conflitos e algumas questões relacionadas à maneira como a sociedade foi se organizando, e essas mudanças foram necessárias. Mas esse apagamento vai distanciando a gente justamente desses aspectos positivos. A psicologia positiva ela nasce, por exemplo, estudando o que todas as religiões e culturas têm em comum em relação a virtudes universais. Todas as religiões têm em comum que valorizam alguns pontos que são os mesmos, independente da cultura, né? E isso tem a ver com um valor humano básico, que vão compor as nossas forças de caráter, as nossas forças de assinatura. O Janeiro Branco ele é perfeito para a gente poder pensar nisso. Porque se a gente não conhece as nossas forças de caráter, as nossas forças de assinatura, muitas vezes a gente vai acabar desperdiçando as oportunidades de ser feliz com muita leveza. Então, se você for ver o que são essas forças, não tem nenhum defeito, né? São características, virtudes que podem ser ao extremo de uma presença ou ao extremo de uma ausência. Mas, por exemplo, para uma pessoa que cultiva o humor como sendo um valor, está na sua força de assinatura, estar em ambientes que são ultra conservadores, que são muito rígidos, essa pessoa trabalha numa controladoria financeira, por exemplo, a sensação de frustração e de perda de sentido, ela é muito natural, que é um valor que é a força de assinatura, que diz quem aquela pessoa é, está sendo violado a todo instante, né? Então a gente às vezes pode se colocar em situações melhores quando a gente se conhece, não necessariamente porque a gente precisa ter algum problema para isso, né? A gente pode fazer essa viagem para poder viver melhor. A prevenção para a saúde mental funciona, porque a gente fala de prevenção para pressão arterial, prevenção contra o câncer, para a saúde mental. É o caminho, Vanessa? Não existe saúde mental sem saúde física. E não existe saúde física sem saúde mental. Não tem essa dicotomia, uma e outra. Elas são um estado. Então, por exemplo, para quadros demenciais, para um envelhecimento saudável, os fatores de proteção são os mesmos para as doenças cardíacas. Uma dieta adequada, o controle do colesterol, controle do diabetes, exercícios físicos, né, o sono adequado, manejo de estresse. Então, são os mesmos fatores para o coração, né? A dieta adequada é muito importante para um bom funcionamento cerebral. Se a gente pensar de uma forma muito leiga, o cérebro é uma máquina de altíssimo desempenho, né? Ele é um super mega computador e, lógico, vai precisar de combustível. Então, precisa ter o aporte de glicose adequado. Então, uma pessoa que está fazendo uma dieta muito restritiva nesse momento, uma dieta de sopa, o que ela viu na internet, um aporte calórico inadequado vai causar sintomas psiquiátricos, vai causar um funcionamento inadequado. Se eu não consumo ferro adequadamente, eu estou com anemia,
o ferro transporta o oxigênio para o cérebro. A gente já teve pacientes no consultório com delírio, alucinação por anemia. Não precisava de medicamento, precisava de bolsa de sangue. Tratou anemia, o paciente teve alta. Então, não tem essa separação. Então, a gente precisa de um aporte adequado de vitamina B12, extremamente importante para a memória, zinco, é um dos precursores da serotonina. Tudo isso faz parte de comer carne, derivados, leite, frutas, verduras. Nesse momento, no século XXI, pegar pacientes com deficiência de vitamina C. A gente vê no consultório vitamina C, um suco de laranja, né? Então são aquelas dietas de macarrão com ketchup. Então, cuidado com a dieta, com o corpo, implica em saúde mental. Então, a saúde mental não é a ausência de transtorno, é esse estado de assertividade, de cuidado com o cérebro, de prevenção, né, para os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, o manejo de estresse é extremamente importante. Então, se eu tenho uma pessoa que está trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, ela vai esgotar. O síndrome do cuidador, um que está cuidando, como o Marcelo mencionou agora há pouco, está cuidando de um idoso com demência. Essa pessoa precisa de um cuidado específico. Aí tem os cuidados gerais para a população e os cuidados de populações especiais. Então, para você que é cuidador, seja de um idoso, uma pessoa com deficiência, uma criança com autismo, o cuidado é mais específico ainda, porque a sobrecarga é maior de estresse. Você falou de trabalhar 12, 14 horas, eu quero trazer agora 2 pontos para essa conversa importante no Janeiro Branco. A gente começa um ano, e aí recomeça o trabalho, então eu preciso estar atento como é que eu vou lidar com o meu jeito de ser, a minha forma que eu tenho com este trabalho, ele me causa satisfação ou não causa satisfação? E aí talvez tenhamos alguém neste momento, agora em janeiro, que esteja se aposentando. E aí se pergunta, me aposentei, e aí? Isso tudo interfere na saúde mental? A aposentadoria é um dos fatores de risco para depressão na terceira idade. Então, é uma situação que tem que tomar muito cuidado, porque se eu trabalhei a vida toda, eu estou acostumada a uma rotina de 20, 30 anos no trabalho, especialmente para as pessoas que têm cargos de chefia, cargos de liderança, de responsabilidade, estão acostumadas a dar ordens, a organizar. Essa parada súbita é uma quebra imensa de rotina, muda até a significação da pessoa. Eu sou fulano, eu sou o diretor, eu sou médico, eu sou advogado, e de repente essa parte da identidade foi perdida. Então é muito importante manter a mente ativa. O cérebro tem que ser exercitado. Então uma pessoa, um idoso parado, só vendo televisão o dia todo, ele não está exercitando esse cérebro. E com a idade, a gente vai ter uma perda de memória. Isso é normal do envelhecimento, é uma perda, uma pequena perda, dificuldade em multitasking. O que é multitasking? Eu estou cozinhando, toco o interfone, alguém me chama e eu lembro que eu tenho que voltar para a panela. A partir dos 55 anos, esse multitarefas ele começa a ficar mais difícil. E aí tem muitas queixas no consultório, olha, eu estou perdendo a memória, estou esquecendo a panela no fogo. Então, se atentar, em focar em cada tarefa a ser desempenhada para a completude dessa tarefa. E conforme nós vamos envelhecendo mais, algumas dificuldades com nomes são normais. Esse é do nosso envelhecimento. Aí quando as dificuldades para a memória imediata e recente, aprender novas coisas, nesse momento está ficando muito difícil, a família nota mais do que o paciente, precisa procurar um geriatra, um médico de família, um psiquiatra, um neurologista para avaliação. O envelhecer, ele não precisa ser uma fase da vida sofrida, né? E a aposentadoria, ela tem a ver com isso. Quem é a gente para além daquilo que a gente é útil, né? E se a gente for pensar a nossa vida para além do que a gente serve, né? E a gente acaba tendo vidas muito funcionais, né? A gente constrói a gente para ser alguém para alguma coisa, e geralmente é uma coisa material, né? Na velhice a gente não tem isso quando a gente se aposenta, né? Você vai perdendo esta utilidade, que são as outras dimensões da vida que às vezes são silenciadas ao longo de 70 anos e que cai no nosso colo um momento em que a gente tem que lidar com isso. A gente não lidou, né, em relação aos nossos círculos de amizades, aos nossos locais de pertencimento no mundo, não cultivou um hobby, foi deixando para o momento que se aposentasse.
né? Então a gente vai sendo só o trabalho, só essa produção material, e aquilo que é a gente mesmo, né? Aquilo que é o sujeito, vai se apagando. Até que chega um momento da vida que a gente é defrontado com isso. Trabalhei por algum tempo com paliação, com cuidados paliativos, né? E essa noção de finitude, de que o nosso tempo ali acaba, radicalmente vai transformando a gente. Então, as pessoas no final da vida, no momento extremo, elas têm preocupações que são muito recorrentes, são as mesmas preocupações. E elas não têm a ver com o cargo que você ocupou, com o quanto de material você acumulou, elas têm a ver com outras questões, elas têm a ver com o telefonema que você não fez para a pessoa que você queria fazer, o pedido de perdão que você não pediu ou que você não concedeu, aquela relação que ficou esquecida na gaveta e que você fala, poxa, podia ter aproveitado mais. As pessoas, elas se preocupam mais com isso, ou com que marca eu vou deixar no mundo, e não é uma marca material, é quem vai sentir a minha falta. E o envelhecer, essa questão da finitude, de ter essa noção de tempo, de utilidade, e se acabando, vai fazendo com que a gente repense isso. Só que isso não precisa ser pensado só lá, né? Isso é uma coisa para o agora, desde para já. Eu quero muito agradecer a vocês dois por essa conversa tão importante e que eu tenho certeza que os nossos amigos vão pensar, vão refletir e vão agir, né? Pela saúde mental e pelo viver da melhor forma possível. Então, obrigada, Vanessa Masden, ela que é psiquiatra, e ao Dr. Marcelo Gobo Júnior, que é médico de família e comunidade. Obrigada e até a próxima.